Em João 15, versículo 8, em nome de Jesus, vamos ler esta expressão da palavra: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Espírito Divino, o teu ministério é a revelação da palavra, porque tu és o Espírito da verdade, e é em ti que nós estamos e aguardando também esta revelação da palavra, e mais do que isto, a sua operação e seu prevalecimento em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Aqui encontramos neste versículo que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Já de longe, vimos dizendo que o plano de Deus não seria somente dar-nos uma salvação para irmos gozar no céu. Ele resgatou um povo para a realização de uma obra na terra. Quando uma pessoa nasce de novo, ao ser ressuscitado em Cristo, já é ressuscitado dentro do reino de Deus. Agora nós temos um reino, e um reino ativo, um reino em que se trabalha, um reino que precisa crescer, e o crescimento deste reino só é com a conquista de mais almas que para ele se chegam. Não há outra forma de crescimento. E o fruto é exatamente a alma regenerada dentro deste reino. Nós temos isto em Provérbios 11:30, onde primeiro o texto nos consta de justo. Justo é aquele que nasceu de novo. Não há justo no pecado. Justo é quem foi liberto pelo novo nascimento. E então aí aparece logo o justo, e mostra que justo sem fruto não existe. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Mostra no fim que o fruto do justo é ganhar almas. Já nesta passagem, nós encontramos o seguinte ponto: as pessoas não regeneradas não podem levar alguém à regeneração. Como não podem as pessoas regeneradas ficarem sem levar alguém à regeneração? E então a palavra em Mateus 7, 16 a 20, o Senhor Jesus nos apresenta aqui esta expressão: por seus frutos os conhecereis. Não é julgareis, julgar é outra coisa, mas se conhece, mas se conhece pelo fruto. Nós tínhamos em nossa casa em Presidente Epitácio, bem à frente, uma árvore. Nós não conhecíamos que árvore era, mas ela vinha sendo muito bonita. E perguntamos a várias pessoas, algumas diziam que era isto, outras diziam que era aquilo. Mas um dia eu estava ali debaixo daquela árvore, passou um nordestino, eu lhe fiz a pergunta: o senhor conhece esta árvore? Conheço, sim, senhor. Como é o seu nome? Esqueci no momento. Ele deu o nome. Eu disse: mas o senhor tem certeza?
Olha o fruto ali. Olha o fruto ali. Munguba. Este fruto é munguba. Logo, esta árvore é a árvore de munguba. Esta é uma árvore que se usa muito, agora conhecemos muito ela lá no Nordeste, porque é muito usada nas arborizações de rua, pois ela é muito frondosa, ela é tão frondosa ou mais do que as mangueiras, muito rica mesmo de sombra. Mas quando o homem apontou o fruto, a gente não tinha mais o que contestar. E agora, quando não se tem fruto, o que os irmãos podem pensar? Vamos olhar, meus amados, para o nosso próprio fruto. A palavra de Deus diz que se nós nos julgarmos, ninguém nos julgará. Ninguém nos julgará. Eu me lembro de uma conversa entre duas crianças e o pai estava perto. E houve lá um erro da parte de uma. E esta criança errada confessou que estava errada. Ela já se julgou. E então a outra quis ficar mais brava ainda. Quis tripudiar em cima da falha e confessada da sua companheira. O pai entrou no meio e disse: não, minha filha, ela já se julgou, agora ninguém mais pode julgá-la. A palavra de Deus diz que se nós nos julgamos, então ninguém nos julgará. É verdade isto. Agora é tempo de pensarmos neste ponto, porque a palavra diz que nós nos conhecemos a nós mesmos pelo fruto que temos. O que os irmãos acham desse ponto de Isaías 59 aqui, onde o profeta declara o seguinte: ele, como sendo uma ave, fez um ninho, e lá no seu ninho pôs os ovos, e chocou os ovos, diz o verso 5. Chocam ovos de basilisco. Basilisco é uma serpente. E tecem teias de aranha, e o que comer dos ovos deles morrerá. E apertando sai dele uma víbora. Que belo fruto! Que belo fruto! E então a crítica é esta: ele produziu este fruto e depois ele mesmo está com medo do fruto que produziu. Ora, se nós nos julgarmos, meus amados, nós estaremos bem perto de uma grande bênção na nossa vida. Mas eu vinha lendo Mateus 7, e o Senhor Jesus já havia dito que pelo fruto não se julga não, mas pelo fruto se conhece bem. E sem fruto não se tem convicção. Mas a palavra continua aqui dizendo o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele está dizendo aqui que uma pessoa não regenerada não tem condição de dar bom fruto. Isto nos leva agora a chamar a atenção do seguinte: não vamos procurar produzir frutos se não temos condição. Se uma pessoa me disser: não reconheço fruto algum da minha vida, não vou aconselhar-lhe que produza, mas que verifique por quê. E o porquê está bem claro aqui. Abrolhos, o irmão sabe o que é abrolho? É o espinheiro. Espinheiro, arranha-gato, é da família dos abrolhos. E temos outros frutos, aquele joabrabo, que é espinheiro. E temos aquelas matas, aquelas caatingas do Nordeste, que dá aquele arranha-gato de mais ou menos 3 metros de altura, e não dá mais nada. E que o vaqueiro tem que entrar ali dentro para procurar gado. Eles têm que usar uma roupa chamada gibão, chapéu de couro mesmo, uma capa de couro, uma calça de couro, porque o animal entrando a cabeça vai embora. Agora o peão que tem que dar um jeito, não é? E ele então tem que estar sobremaneira revestido daquela capa de couro, senão ele se acaba numa corrida só.
Agora Jesus está dizendo aqui, este espinheiro não vai produzir nada, senão espinhos. E espinho irrita, não é verdade? Espinho ofende, espinho não agrada, espinho não dá lucro nenhum. E a palavra de Jesus, então, é esta, que não é possível uma natureza de abrolhos produzir uvas e tampouco figos. Não pode a árvore boa dar maus frutos. É o verso 18. E nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E ele termina, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Estou chamando a atenção para nosso auto-julgamento. Vejamos aí o fruto que temos e não vamos nos iludir achando que há alguma razão por que eu não dou fruto. Não é verdade, não é verdade. Cada pessoa tem tudo para produzir fruto, desde que seja regenerada, mas também não tem nada para produzir fruto se não há regeneração. Em Lucas 6, 44 e 45, o Senhor Jesus prossegue falando desta impossibilidade. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, agora ele está abordando este ponto, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca. O regenerado dá o que tem, e o que tem, frutifica. E uma pessoa não regenerada não tem nada para dar. O que vai dar? Eu já tenho ouvido tantas pessoas pregando o Evangelho e noto que a sua pregação está tão por fora daquilo que levaria uma pessoa à conversão. Ainda eu fico pensando, a boca está falando o que existe no coração. O coração não tem nada, e esta palavra é uma simples evasão, e isso não vai resultar em fruto nenhum, porque não é uma palavra de experiência, não é uma palavra de fé, pois a palavra de Deus afirma que quando nós somos regenerados, ganhamos o espírito de fé, segundo aos Coríntios 4:13, ganhamos o espírito de fé, e daí então vamos falar com fé, vamos falar com fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu sei que alguém pensa, o senhor não está desanimando a gente? Não estou. Eu estou diagnosticando o certo. Não estou eu. É Deus quem nos examina aqui agora. E Ele nos mostra que não há razão de frutos numa vida não regenerada. E que agora o que eu preciso dizer é que os amados irmãos encarem a sua regeneração a esta altura como uma necessidade tão grande que até mesmo para dar fruto é preciso ser regenerado. No capítulo 6 de Hebreus, nós temos os versos 7 a 9. E aqui nesse texto 6 de Hebreus, ele nos fala em termos de terra infrutífera. Terra infrutífera. 6, 7 a 9 de Hebreus. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela,
e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Que tal assumirmos uma atitude sincera, honesta diante de Deus e dizer: eu sou essa terra maldita, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu tive coragem de dizer isto a Deus, como pastor. Porque eu olhei para todo o meu sucesso, barulho, animação, números, mas nada de real. E eu disse: eu sou Deus, esta terra maldita. Mas tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo que eu estou confessando. Você já viu Deus ainda tripudiar em cima de uma pessoa humilhada? Nunca. Ele não resolve o seu problema porque você não se humilha diante dele. Mas aqui está uma declaração muito boa: eu sou essa terra maldita, Senhor, que não produz nada, porque preciso de nascer de novo. Mas eu sou membro da igreja. Se orgulhe nisso. Eu contribuo. Engorde nisso. Eu frequento. Se enche nisso. Porque isso tudo não vai dar nada. Mas o coração sincero, o Senhor não despreza. E estamos falando agora em frutos, porque eles tiram a nossa máscara religiosa. O texto da palavra de Deus que me chamou a atenção hoje nesse ponto foi a experiência de Ana. A palavra de Deus diz que Ana era uma esposa muito querida, muito amada, mas ela era estéril. Ela não tinha filhos. Esta Ana vivia amargurada. E a sua amargura se baseava simplesmente nisto: não tinha filhos. Ela vivia chorando. Eu não sei, gente que anda chorando muito fica de cara feia, né? Eu conheço gente que chora tanto que já fica até com cara de chorão. Mesmo quando não está chorando, a gente vê que é chorão. Mas a pobre da Ana vivia humilhada, porque era estéril. Eu quero chamar a sua atenção. Você não tem alegria, porque você não pode citar esse texto que está aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Porque na verdade, esse texto de Hebreus 2,13 é um motivo de alegria, e de uma alegria preciosa. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. É uma beleza, é uma beleza. O meu filho, o pastor Ani, é pai de 8 filhos. Ele disse: por muitos anos eu não podia chamar de lar o nosso lar. O nome certo era inferno. Se eu tivesse que dizer a alguém: visite o nosso lar, eu teria, para ser sincero, teria que dizer: visite o nosso inferno. Não havia harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, não havia harmonia, nem entre vizinhos. E eu amei pastor, fazendo questão de pastorear igrejas. Verdadeiro inferno. Mas o novo nascimento entrou pelo pai ali. Quando o pai
chegou à experiência de novo nascimento, já era pastor, há uns 14 anos, já era pastor. Quando entrou o novo nascimento ali, a coisa se estendeu à esposa e se estendeu até agora a uma boa parte dos filhos, não a todos. E ele outro dia me disse com lágrimas, disse: agora tudo mudou de tal maneira que até o nosso lar parece lar. Parece lar. Apesar de não serem todos regenerados entre os filhos, mas já temos um ambiente de lar. Antes eu fazia questão que os meus filhos sumissem de casa. Hoje a coisa mais gostosa é vermos esse aconchego de família, porque há um respeito mútuo, há um coração generoso em cada um, há um exemplo fundamentado nesta gloriosa obra do Senhor. Eu fiquei ali pensando isto. O fruto é maravilhoso, até mesmo neste ponto, trazendo alegrias, alegrias, alegrias. E agora, estes filhos que Deus me deu são a minha alegria. Uma vez eu cheguei numa estação ferroviária e os irmãos disseram: tem um irmão que quer se encontrar com o senhor. Eu disse: quem é ele? Disse: é o irmão Antenor, Agenor, perdão. Digo: Agenor? É. De onde? Ele era do Lajeado. Eu disse: espera aí. Agenor que eu conheço lá era um inimigo que nós tínhamos, um grande inimigo. É aquele. A esposa dele é Madalena. É Madalena, exatamente. É o irmão Agenor. Mas irmão Agenor. E convertido pelo testemunho que o Senhor levou a ele. Digo, a minha última impressão deste homem é que este deveria ir na fila da frente para o inferno. E digo, Deus faz uma obra. E quando estava naquela estação ferroviária, irmãos, parou o movimento da estação. Ele me encontrou assim no meio da estação, mas ele gritou tão forte: oh, meu querido pastor, meu pai, meu amado irmão. E a estação parou, o movimento da estação parou. Só faltou parar o trem. Mas foi uma expansão, foi uma explosão de alegria, de alegria. Eu comecei até a chorar, pensando comigo: eis-me aqui, com o filho que Deus me deu. Que coisa impressionante é ganhar essa gente. Mas voltemos para este ponto da alegria. Mais uma vez quero chamar a vossa atenção: não haverá paz uma vez que não há fruto. A semana passada eu li um artigo assim escrito: onde falta pirão, ninguém tem razão. É a conversa do nordestino. Faltou pirão, não há razão. Aqui nesse caso, faltou fruto, não há paz, não há alegria, não há tranquilidade, não há segurança. Para dar frutos, meus amados, nós temos providências divinas. Providências divinas. No capítulo 15 de João, verso 16, o Senhor Jesus mostra aqui que o propósito de Deus para com todas as pessoas é regenerar e separar para a frutificação. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós temos isto na seleção dos animais produtivos, nas fazendas. Nós temos aí uma fêmea que não dá matriz, não dá. Passam-se anos e não dá matriz.
não gera. Ora, o proprietário trata logo de se desfazer daquela peça. Mas tem ali uma outra que está produzindo até anormalmente. A esta ele procura lhe dar toda assistência e toda preservação. Foi o que o Senhor disse aqui. Eu regenerei, eu tirei a sua vida infrutífera, coloquei em você a vida do meu filho, com a finalidade de lhe fazer um ser frutífero, uma matriz para levar outros ao reino de Deus. Eu continuo destacando que não é levar a igreja, mas ao reino de Deus. A igreja a gente convida, arrasta, traz, atrai, não é? Seduz, induz, enfim, a gente traz a pessoa. E às vezes a pessoa até fica, como foi o meu caso. Convidaram-me, eu não queria ir e tal, mas insistiram, eu fui, cheguei, gostei, fiquei, nunca mais saí. Mas regenerado só bem mais tarde. E ainda houve mais um nozinho que me segurou lá. Eu arranjei uma namoradinha lá dentro, aí então ficou melhor. Mas isto nunca foi a minha conversão. E a palavra continua nos mostrando que o propósito de Deus é esta nossa regeneração para frutos, ou para frutificar. No capítulo 1 de Colossenses, nós temos entre os versos 3 a 6, um regozijo. Paulo se alegra. Ele não conhece os colossenses, mas o pastor Epáfras, que havia evangelizado a região de Colossos e de Laodiceia, etc., ele contou a Paulo, dizendo que coisa Deus está fazendo ali. Então Paulo agora historia esta coisa preciosa, dizendo: graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé. Eu disse, eu não vos conheço, mas ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. É um regozijo, porque esta palavra realmente atinge e frutifica. Nós conhecemos isto na parábola do semeador, no capítulo 8 de Lucas. Ali nós temos até duas classes de sementes, ou seja, de resultados. Só duas. Alguém dirá, mas são 4. Não são 4, são duas. São duas. 3 que não deram frutos e uma que deu fruto. Só a diferença está aí. Entenderam? O primeiro grupo são 3, mas todas numa situação só, negativas, estéreis, não foram a frutos. E o segundo grupo é a quarta, onde houve grupo, houve fruto. E se houve fruto, então, esta é diferente das outras 3. Vamos ler estes versos de 11 a 15, quando Jesus explica a parábola. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que,
Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Parece que a última já nos mostra uma coisa. Eu sei que a sua versão fala de coração reto, honesto e bom. A outra versão, reto e bom. A palavra honesto aqui significa tratar a coisa como ela é. Você não está ouvindo Antônia Buchaim, nem Glênio, nem qualquer outro, nem Thomas, nem qualquer homem. Quando a Bíblia é aberta, você abre o seu coração para a palavra de Deus. Seja honesto diante daquilo que você está ouvindo. Eu tenho sido acusado desonestamente por pessoas que dizem que eu que prego isto. Eu não prego isto, é a palavra de Deus que diz. Sejam honestos. Isto não são dizeres de alguém humano, mas é sim Deus falando ao nosso coração a sua palavra. E vimos aqui que, segundo esta parábola, mesmo no livro de Mateus, o Senhor Jesus conta que esta última semente, a palavra germinando, deu fruto, vejam bem, a 30, a 60 e a 100 por um. Você já achou isso lá em Mateus 13? Quando ele explica esta parábola em Mateus, ele conta, ele dá até um balanço do fruto. 13:23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, é muito, outro 60, é médio, e outro 30, é o mínimo. Isto quer dizer uma vida alcançando mais 30 vidas. Eu me lembro de um irmão que teve a ousadia de me dizer: eu já alcancei 14 almas para o reino de Deus. Digo, então ainda faltam 16 para ser o pior, meu irmão. Ainda faltam 16. Mas não sei. E aqui a palavra de Deus nos mostra que se esta coisa funcionasse na experiência do povo, da pessoa, e cada pessoa realmente regenerada produzisse durante toda a sua geração, toda a sua vida, mais 30 regenerados, escutem lá, nós tomaríamos hoje os primeiros 30 regenerados e tiraríamos desta geração, de cada um mais 30, sabe quanto soma? 30 vezes 30, 900. Agora, na segunda geração, estes 900, produzindo cada um os seus 30, nós iríamos ter 27 mil. Segunda. Na terceira geração, se a mesma coisa acontecesse, os 27 mil produzindo os seus 30, nós iríamos ter 810 mil. E se assim, mais 30 de cada um, iríamos ter 24 milhões e 300 mil. E na quarta geração, com os mais 30 vezes, iríamos ter 72 milhões e 900 mil. Na quinta geração, multiplicada pelos 30, nós iríamos ter 2 bilhões 187 milhões, e a sexta geração não ia ter mais gente para evangelizar na terra, porque o mundo estará com mais ou menos 5 bilhões, um pouco mais. Então eu tive que limitar os 2 bilhões e 187 milhões, dizendo assim: vocês apenas produzam só mais 3.
porque não tem mais gente no mundo para evangelizar. Então, com mais 3, chegaríamos aos 6 bilhões e 561 milhão. Eu gostaria que os irmãos entendessem quanto isso não tem funcionado. Que na pior qualidade de cristãos, deveríamos então produzir 30 almas para o reino de Deus, na nossa geração, individualmente. E que o mundo já há muito tempo estaria evangelizado, se esta experiência prevalecesse. Mas graças a Deus, que nós temos encontrado frutos regenerados, que têm produzido milhares e milhares, não apenas 30, 60 ou 100, milhares e milhares de almas para o reino de Deus. Enquanto que nós temos uma grande maioria que não vai para lado nenhum, não tem nada, não produz nada. Eu vim analisando com o Dr. Calvino ontem à noite, nós fomos pregar no culto, ele trouxe uma boa mensagem. Eu disse a ele, eu acho que o conceito da igreja hoje é um negócio muito errado. Quando a gente pensa numa igreja, a gente já construi um templo, enche o templo de bancos e bota o povo sentar. Mas Jesus não nos mandou sentar. Ele nos mandou trabalhar. Por que os irmãos acham que nós tenhamos aqui uma turma para um trabalho numa roça? E chega lá o patrão, desde o feitor, está todo mundo sentado. Para onde é que vamos? Ele não nos mandou sentar, nos mandou trabalhar. Quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso não se faz sentado num templo. Mas temos que lembrar que esse fruto é também realizado com trabalho. No capítulo 92 do Salmo, nós temos aqui os versos 12 a 15, falando do justo. Este justo aqui é o regenerado. Este justo é o regenerado. Vamos ler de 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Darão frutos, mesmo na velhice. Mesmo na velhice, ainda darão frutos. Porque este ministério, quanto mais amadurecida a pessoa, mais consistente ele se torna. Não vamos desprezar os velhos nesta lista, não. Porque eles têm melhor possibilidades de dar frutos na sua velhice. E agora, a palavra continua nos falando de como poderemos chegar a esta frutificação. Alguém dirá, eu estou pronto para confessar a Deus, já confessei a Deus, que a minha vida é uma praga, é abrolhos, é infrutífera. É essa terra maldita que não dá nada. Aliás, vocês sabem como é que se chama a terra que não produz nada? Ela se chama Cabul. Cabul. Foi um presente de grego que Salomão deu para o rei do Egito. Deu-lhe umas terras, dizendo, vou lhe dar muita terra. O rei ficou contente. Muita terra! Seu irmão fazendeiro aqui, me chama a atenção. Abuchain, eu vou te dar 10.000 arqueiros de presente. Então eu agora já vou comprar até um par de botas e um berrante e mais uma porção de coisa que é a panca do homem, do latifundiário e rico. Mas o pobre do faraó foi lá olhar a terra que o Salomão deu, mas não dava nada e nada. E até mandou um recado para o Salomão: que terra é esta que você me deu? Não tem nada, não nasce nada lá, não vale nada.
Aí ele voltou de lá e deu esta palavra egípcia à terra, Cabul, que quer dizer terra que não produz nada. Não põe nome de Cabul no seu filho, não. Basta o seu, se a sua vida não está levando almas para o reino. Eu aceitei este triste epíteto para mim, para que o Senhor tivesse misericórdia de mim e me mudasse. No capítulo 7 de Romanos, nós começamos aqui no verso 4. Mas os irmãos notem bem, para que morrer aqui nesse verso 4? Olhem bem, que para se chegar a esta frutificação é preciso morrer. Mas agora vamos pensar bem, morrer aqui para quê? Diz o texto. Já acharam Romanos 7,4? Vamos agora ler esse texto e os irmãos vão observar para que ele nos levou à morte, na especialidade do termo desse texto. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. A outra versão diz, a fim de que demos frutos para Deus. É Romanos 7,4. Quando George Miller já ia com os seus 92 anos de idade, ele recebeu um dia uma comissão de amigos. E lhe fizeram uma pergunta. O senhor sabe que o senhor tem sido uma bênção na terra? Sei. Que o senhor tem produzido muito fruto para a glória de Deus, para o reino de Deus? Sei, tenho certeza. O senhor pode nos dizer o segredo desta frutificação? Ele disse, posso dizer e não é segredo. É preciso que todo mundo saiba. Então o senhor vai nos contar por que o senhor foi tão fértil para o reino de Deus na vida. Ele já era bem velhinho, disse que curvou-se assim e depois voltou e disse, é que houve um dia na minha vida em que eu morri. Você não entende? A experiência está falando aqui. Houve um dia na minha vida em que eu morri. Eu morri para o mundo, eu morri para mim mesmo, eu morri para as opiniões, morri para os elogios, morri para as ofensas, morri para tudo. E desde então, os meus esforços têm chegado a frutos sadios para a glória de Deus. Vocês querem esta colheita, não querem? Mas é preciso morrer. Não é verdade que quando chega nesta hora de morrer, muita gente pula para trás, dizendo, aí não. Pois se você quiser o sucesso, tem que passar por este túnel. É o batismo em Cristo, que significa morrer com Ele naquela cruz, ser sepultado com Ele naquela sepultura e ser ressuscitado com Ele naquela ressurreição. Não é crer que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, não. É assim que se vai para o inferno, porque isso não é uma experiência. Isso é uma história. Mas o fato de que Ele te atraiu e te fez morrer nele, e te sepultou nele, e te ressuscitou nele, essa é a vitória. Em João, capítulo 12, verso 24, o Senhor Jesus Cristo aponta claramente que para se produzir fruto é preciso passar por esta morte. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isto não é apenas o caso de Jesus, é o caso de todos nós.
Vamos ler o 25 também? O 25 é o seguinte: por que muitas pessoas não querem esta morte, hein? O 25 Jesus mostra aí. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Por que não quer morrer? Jesus explica aí no verso 25, porque ama a sua vida. Ama a sua vida. Esse amor é errado. Eu me lembro quando meus pais me combatiam por causa dos namoros errados que eu arranjava. E dei muito trabalho, principalmente para minha mãe. E ela então dizia: eu não sei, onde está a sua cabeça? Amar uma pessoa assim. E Jesus está dizendo aqui: eu não sei onde está a sua cabeça de amar essa vida. Ela é a sua traição. E ele mostra nesse verso 25: você devia odiar essa vida. É ela o seu empecilho, é ela o seu obstáculo. E odiando essa vida, você vai aceitar a sua morte com Cristo, porque esta sua morte com Cristo é uma vitória contra este grande mal chamado sua própria vida. Parece-nos que ela é preciosa, mas ela é um latão que reluz com aparência de ouro. Ela é enganosa. E agora, no capítulo 9 de Hebreus, nós temos aqui agora o verso 14, onde entra uma obra que nós sempre temos que considerar, mas nunca podemos usar. É o sangue de Cristo. Estamos agora falando do sangue de Cristo. Depois de lavados, depois de regenerados, nós ainda temos que viver debaixo da égide deste sangue de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É o sangue que o Espírito Santo aplica. Como se existem aquelas aplicações que só o médico pode fazer. É só ele que entende disso. Nós charlataneávamos no Rio Paraná, não é? Quando não tínhamos médicos, mas quando chegávamos diante de certas coisas, dizíamos: mas isso aqui só quando nós trouxermos um médico, não é? Porque aqui não está na nossa mão esse negócio. E assim, a aplicação do sangue de Cristo, ninguém controla, senão o Espírito Santo, que diz aqui que o Espírito eterno aplica este sangue de Cristo, sabe aonde? Na nossa consciência. Na nossa consciência, para livrar-nos de obras mortas. De obras mortas. Nós encontramos pessoas que podem se gloriar do fato de viverem 70 anos dentro da igreja e consideram isto uma grande obra feita. Só que, verificado de perto, é tudo morto. É um montão de defuntos de 70 anos. Não tem nada. Mas o Espírito Santo vem lavar a nossa consciência de esta confiança banal, esta confiança falsa em obras que não valem nada. E chega a esta conclusão: pelo sangue de Cristo passamos a servir o Deus vivo. O Deus vivo não pode ser servido com obras mortas. E estas obras vivas, como já dissemos, é partindo do sangue de Jesus, mas ela é obra do Espírito Santo em você. Agora estou falando a você que aceita a sua morte no corpo de Cristo. E que a esta altura deve se lembrar: estou morto, estou morta, portanto estou entregue àquele que deve me exumar,
ou que deve fazer de mim o que for preciso. Quem se encarrega de um morto na cruz do Calvário já é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque já está esterilizado, o Espírito pode tocar, porque na morte morremos para o pecado, já somos corpos devidamente limpos para o Espírito trabalhar, e ele então é o portador da vida de Cristo dentro desse corpo morto, ou desse ser morto, e esta vida de Cristo então agora é atuada pelo Espírito Santo, e daqui nós temos a palavra Pentecostes. O que é Pentecostes? Em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 9 a 11, nós temos aqui a explicação do que é Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Pente é 50 e Costes são dias contados depois da Páscoa. Mas esses 50 dias caem exatamente, irmãos, escutem esta, na festa da colheita. Logo depois da Páscoa já se vai colher, é tempo de colheita. E 50 dias depois já está concluída a colheita. Então a festa de Pentecostes, Deus disse, é nesta que vocês vão fazer o culto de gratidão pela colheita alcançada cada ano. Vamos ler esse texto. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Os irmãos que leem aquele livro, O Segredo de uma Vida Feliz, vão notar ali no capítulo 2, que uma pessoa fez perguntas aos crentes. E a pergunta principal que ela fazia era a seguinte: a senhora, depois que se tornou crente, a senhora ficou com dor de cabeça? Não, mas parece. E o senhor também, depois que ficou crente, o senhor também ficou com dor de cabeça? Não fiquei, mas parece. Porque o senhor ficou sisudo, a senhora também ficou calada. A senhora perdeu, antigamente a senhora tinha alegria do mundo, né? Agora não tem alegria nenhuma. Eu queria saber se o senhor está com dor de cabeça. Ou é o pastor que manda a gente ficar de cara comprida assim, como na hora da ceia, né? A hora da ceia que parece que se tem maior dor de cabeça ainda, porque é a hora de todo mundo ficar sisudo, cara comprida. Mas a palavra de Deus aqui está nos falando que dia de Pentecostes, ou seja, a festa de Pentecostes, é a festa da alegria. Como é que foi a safra? Derrota, não colhi nada. Então aí a cara é feia mesmo. É mau humor de todos os lados. Mas como foi a colheita? O Senhor encheu os meus celeiros, sobrou, está transbordando. Então agora é tempo de alegria. Pentecostes era considerada a festa da alegria. Agora é verdade, meus amados, nós já tratamos disto, irmãos que não têm frutos, né? Chega o tempo de fazer aí um balanço, e é tristeza, e mais tristeza, e mais tristeza. Porque não há fruto, não há alegria, não há Pentecostes. E o dia de Pentecostes, que aparece no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4, é aqui agora o Espírito Santo usando uma nova criatura para frutificar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Havia muita alegria. Muita alegria. E aqui não era a colheita de trigo, milho, arroz, feijão, mas era a colheita de almas. Isso traz muita alegria, grande alegria. Mas lembrando que neste ponto, Zacarias 4:6 encerra este pensamento maravilhoso que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele está mostrando aqui que não adianta nós fazermos forças para ganhar almas, mas sim nos rendermos ao Espírito para que Ele nos use com a sabedoria que Ele tem para chegarmos a essa vitória. Eu sei que muita gente anda correndo atrás de método de evangelismo. Não existe, irmãos. Não existe, porque não é você quem evangeliza, é o Espírito Santo através de você. Se houver método, é o dele. Nós não temos que regrar este processo. Ele é quem sabe fazer isto. Quem faz é que conhece o processo. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E lembramos ainda o Salmo 126, versos 5 e 6, onde ele declara: os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que sai levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. É verdade que esta colheita nos traz a grande alegria, porque os frutos são mesmo para a glória de Deus Pai, mas eles nos alegram profundamente. E que Deus abençoe o seu coração, fazendo de você uma vida frutífera para a glória de Deus Pai. Amém. E agora, meus amados, vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, você que tem que dizer a Deus: Senhor, eu tenho sido inútil, eu não tenho fruto nenhum, mas tem misericórdia de mim. Eu preciso da minha morte em Cristo. Concede-me esta graça para chegar a frutos. E você que tem essa certeza, eu estou certo de que morri em Cristo, Senhor, e agora o Teu Espírito toma conta do meu ser, fazendo-me um instrumento frutífero nas Tuas mãos. Eu não quero usufruir, eu quero frutificar, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.